Querida igreja, eu quero compartilhar com vocês mais uma reflexão neste final de semana e nesse domingo. Compartilho com a igreja agora à noite, no tempo que seria o nosso horário de culto. E nós temos caminhado, então, ao finalzinho do livro de Abacuque, nos versículos 16, 17, 18 e 19. E nós aprendemos com o profeta que ao final da sua profecia, da sua palavra de profecia, ele vai falar de algumas atitudes de fé que nós devemos ter. Ele vai falar a respeito da espera em Deus, é isso que ele fala no versículo 16, que ele esperaria paciente para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Ele se alegraria em Deus apesar das circunstâncias, e nós somos desafiados a colocar nossa alegria no Senhor, e não importa o que estamos passando. E hoje no versículo 19 nós vamos analisar o final do livro de Abacuque, o último versículo, onde nós somos ensinados a confiar em Deus. E talvez não seja possível esperar no Senhor, não seja possível me alegrar no Senhor se eu não tomar esse último passo, que é o passo da confiança. Confiar no nosso Deus, confiar no nosso Senhor. Abacuque 3, 19, o profeta diz o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza, é a minha força, algumas versões vão dizer. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, ou em lugares altos. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Finaliza assim o livro do profeta Abacuque. Destes 3 passos de fé, a confiança em Deus talvez seja o passo do qual a alegria e a espera dependam. Quando não confiamos nele, não aprendemos a esperar no Senhor. Não dá para esperar se a gente não confia. Quando não confiamos em Deus, não conseguimos nos alegrar no Senhor, porque olhamos para as circunstâncias, para o que está acontecendo ao nosso redor, e não olhamos para o nosso Senhor e Salvador. Bom, confiar em Deus. O que é confiar em Deus? Talvez esse versículo 19 nos ensina 3 características importantes do que é confiar. Confiar é vitória, confiar é segurança e confiar é liberdade. Por que confiar é vitória? O profeta escreve nesse versículo: o Senhor soberano é minha força, ou é a minha fortaleza. Quando ele fala dessa qualidade, daquilo que Deus é para a sua vida, o profeta Abacuque usa uma palavra hebraica que pode significar de fato força, pode significar poder, pode significar fartura, eficiência, pode significar até exército. E essa palavra nos ensina muito, e é interessante que possa significar exército. Essa palavra força, fortaleza. É como se a gente pudesse dizer: o meu Deus, o meu Senhor é o meu exército. Ele é o meu exército. Quando um rei tinha um exército, e esse exército lutava, o rei poderia enviar o exército ao campo de batalha e ele poderia estar protegido no acampamento ou ainda atrás das muralhas da cidade, enquanto o seu exército lutava em seu nome, lutava pelo seu país e pelo seu reino. E essa é uma verdade que nós podemos trazer para o sentido dessa palavra e da vitória e da confiança que nós temos em Deus. O Senhor é a nossa vitória, Ele está lutando por nós. O Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, e Ele é o nosso exército eficiente. Porque essa palavra também significa eficiência. E o que você pensa em um exército eficiente? É um exército que vence. E assim é o nosso Senhor, a vitória do nosso Senhor é certa. Não tem erro, Ele não treme, não teme, não vai perder. A vitória com o nosso Senhor é certa. E é por isso que você deve e pode confiar nesse Deus, no nosso Senhor. Segunda palavra a respeito da confiança é a segurança. Confiar é segurança. O profeta Abacuque vai nos dizer que o Senhor, que é a sua fortaleza, a nossa fortaleza, Ele é aquele que nos faz nossos pés ágeis como do cervo ou como da corça. Esse era um animal muito
comum na região onde Abacuque morava. E a ideia é uma espécie de um veado, né, o cervo ou a corça. A ideia desse animal, a característica dele é a sua agilidade. Ele é um animal muito ágil, por isso seus pés são velozes. É aquele animal que corre e ele não tem grande força, ele não tem outras grandes características, mas a sua agilidade é o que dá a ele condições de escapar dos predadores que são maiores e mais fortes do que ele. A sua agilidade. Por isso essa comparação aqui. O Senhor é aquele que faz com que meus pés sejam ágeis como os da corça. Mas por que isso? Abacuque não está afirmando que ele é ágil e por isso ele vai escapar dos perigos. Ele está falando que o seu Deus é aquele que o faz escapar dos perigos. Eis a grande diferença. Confiar em Deus significa estar seguro, mesmo no meio das maiores lutas, batalhas, dificuldades, guerras, como Abacuque estava passando, ou ainda pandemias, como o nosso mundo está passando. Agora, estar seguro não significa não passar e não enfrentar esses problemas. Pode ser de saúde, pode ser o desemprego, alguma dificuldade financeira, qualquer problema. Não significa não enfrentar, significa que Deus está ao nosso lado. E é o nosso Deus que nos dá livramento e salvação. E essa vitória, ela vem através do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Nos é dada através do sacrifício. Nenhum inimigo, meu querido e minha querida, ouça bem, nenhum inimigo, nenhuma doença, nem mesmo a crise financeira, nada disso pode tirar de você a segurança da cruz. E talvez você pense o seguinte, mas e os irmãos, irmãs, fiéis, homens e mulheres de Deus que perderam a sua vida no meio dessa pandemia? O Senhor não era a segurança deles? O Senhor não era aquele que iria protegê-los? Sim. Mas quem disse que essas pessoas que partiram desse mundo, foram levadas pela doença, não têm vitória e segurança em Cristo Jesus? Quem disse que Deus as abandonou só porque elas não estão mais aqui nesse mundo? Quem disse que o Senhor não é a fortaleza e a vitória sobre a morte? Embora a morte os tenha levado do nosso meio, da nossa convivência, quem disse que o Senhor não os deu vitória, como a Bíblia promete? Eles são vitoriosos em Cristo Jesus. Terceiro lugar, além de confiança ser vitória e segurança, a confiança também é liberdade. E o profeta Abacuque vai nos afirmar, ele me habilita a andar em lugares altos. Ele é aquele que me faz andar nos lugares altos. E alguns podem ler esses versículos e pensar, lugares altos, talvez então são cargos altos dentro da minha empresa, ou talvez cargos políticos altos no meu país. Então, se o Senhor está comigo, eu vou ocupar grandes cargos na sociedade, de poder. Acredito que não é isso, né, que o texto quer nos dizer. Lembra da corça, da gazela, que tinha os pés ágeis? Esse animal podia habitar em lugares altos. Tá? Mas esses lugares altos não eram picos de montanhas, mas montes. A gazela era um animal que não gostava de estar em lugares baixos, mas ficava em lugares mais altos para poder visualizar os seus inimigos e poder ter liberdade. Ele é um animal que, pelas suas características, não gostava de ficar confinado, mas queria experimentar a liberdade de lugares mais altos. Não necessariamente o pico de uma montanha, mas os montes, onde ela poderia, com a sua agilidade, caminhar e andar por esses lugares. Esses lugares altos talvez nos falam sobre liberdade. Confiar em Deus significa ser livre. E é isso que eu quero compartilhar com você. Enquanto muitos estão temendo a morte no meio de uma terrível doença, ou de terríveis desastres da economia, nós podemos ser livres de todo medo. Porque o Senhor é aquele que nos liberta do medo. O Senhor nos dá pés ágeis e nos faz habitar em lugares altos, lugares de liberdade. Enquanto muitos são presos ao pecado, o Senhor é aquele que nos liberta. Você é livre para dizer não ao pecado.
Você não é mais escravo do pecado se a tua fé está em Cristo Jesus. Você não é mais preso ao peso da culpa do seu passado. O Senhor Jesus te libertou. Confiar em Deus é habitar nesses lugares altos, lugares de liberdade. Liberdade do pecado, liberdade do medo, liberdade das mágoas, liberdade da culpa. Esses são os lugares altos, os lugares onde nós estamos mais perto, mais próximos ao nosso Deus. Mas cuidado, o mundo afirma que se você é crente, você não é livre. Se você é crente em Jesus Cristo, você é preso a regras. Essa não é uma verdade. O mundo é preso nos seus pecados e nos seus maus costumes. Em Cristo Jesus você é chamado para não ser mais escravo disso tudo, mas livre. Esses são os lugares altos. Um pastor e teólogo chamado Warren Wiersbe, ele escreveu o seguinte a respeito desse texto: Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas pode nos transformar para enfrentarmos as situações. Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas pode nos transformar para enfrentarmos as situações. Essa frase fala muito a respeito de fé e de confiança. Não espere, porque nem sempre Deus vai transformar a dificuldade que você tem vivido. Mas espere um Senhor que muda o seu coração enquanto você enfrenta as batalhas. Só é possível viver pela fé quando nós confiamos em Deus. E quando nós confiamos que Deus tem nos transformado para enfrentar as dificuldades. Então viver pela fé é confiar, viver pela fé é esperar, viver pela fé é alegrar-se. Tudo em Deus. Confiar em Deus, esperar em Deus, alegrar-se em Deus. E eu termino esta meditação lembrando de Abacuque 2,4. Porque no final do versículo o profeta diz assim, Deus está falando ao profeta, mas o justo viverá pela fé ou pela fidelidade. Coloque a sua fé em Deus. E nessa caminhada de fé no meio de dias difíceis, lembre-se, você precisa esperar no Senhor. Lembre-se, você precisa olhar para o Senhor e não para as circunstâncias, porque ali estará a sua alegria. E finalmente confie no Senhor, porque confiança é liberdade, confiança é segurança, confiança é vitória. Que Deus te abençoe e que você possa caminhar sobre esses lugares altos com os pés velozes como a da corça, porque o Senhor é o teu Deus, porque Ele está à frente da sua vida. Eu convido você a no seu lar estar orando mais uma vez, sozinho ou com o seu cônjuge ou ainda com a sua família. Reúna a família, louve a Deus nesse domingo à noite, ore ao Senhor e peça que Ele possa dar a você e a sua família uma vida de fé, uma vida de fé no Senhor Deus que está ao seu lado. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa estar caminhando contigo. Amém.